Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. Hoje a gente vai trazer um estudo muito legal para vocês, super aprofundado. Não tem nada de leite por aqui, hein? Aqui a gente vai falar de alimento sólido para trazer realmente um conhecimento muito importante para vocês daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Sim. Antes de tudo, eu sou a Maia. Eu sou o Milton, paz seja com todos vocês. Já se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo, não vai deixar de Yes. compartilhar, hein? Bora lá para os Muito bem. slides então. Deixa o Milton vai arrumar vocês aqui na tela, para vocês não ficarem em cima dos slides. Agora vai. Ah, foi! Vamos lá. Legal. Tá bom, tá ótimo. Bom, eu coloquei esse primeiro slide para vocês já entenderem logo de cara que a gente vai falar sobre algumas revelações que a gente pode encontrar quando a gente se aprofunda nas histórias bíblicas, não somente na história da mulher samaritana, né? Sim, com certeza. Tem muita coisa na Bíblia que assim, a gente vai ler à primeira vista no texto, a gente vai entender uma coisa, mas quando você começa a estudar, se aprofundar, quando você tem uma visão um pouco mais ampla da Bíblia como um todo, você começa a ver que tem uma revelação aqui, tem uma revelação ali, vai juntando tudo isso. E é claro que também a gente não estudou isso 100% sozinho, porque a gente tem um material de apoio muito bom de uns irmãos que a gente admira muito. Demais. Bênção, irmãos. O pastor, você lembra do nome deles? Pastor Igor, não. Pastor Igor, a Evelyn com o Ricardo Maciel. Sim, Pastor Tem Pedro. o Pastor Pedro Ururahi, eu acho que é assim que fala o sobrenome, não sei. Diferente. Tem a Gisete também, é um pessoal assim, ó, top. 10. Número 10. É isso aí, vamos lá então no nosso primeiro slide. A gente vai ver que a história da mulher samaritana, ela aponta para a divisão dos reinos. A gente vai falar mais sobre isso um pouquinho, aí vocês vão entender. Calma, não se preocupem. Nós vamos falar também que ela aponta para a bênção de Efraim, para a testemunha que representa a igreja, né, que são judeus e gentios. Quer falar um pouco sobre judeus e gentios como igreja? Pode continuar a falar mais para frente. O casamento real, o rio que restaura, e aí eu coloquei um último slide de conclusão e aplicação para a gente poder encerrar. Lê pra gente então essa parte? Vamos ler o contexto, né, o contexto dessa passagem da mulher samaritana para a gente poder se situar na história. Bom, o texto está lá em João, capítulo 4, versículo 1 ao 24. Vamos ler. Se você quiser frisar alguma coisa que você acha importante, é só você vir com o mouse aqui, ó. Tá bom? Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado mais os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Isso aqui é uma parte importante. É uma parte importante de todo esse estudo. Era necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus, versículo 13, Jesus respondeu e disse-lhe:
Qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: Eu o sou, o que fala contigo. Que lindo, né? Linda essa passagem, muito bonito. Aí a gente notou ali que no texto ele vai falar que os judeus, eles não passavam por Samaria, né? Eles não tinham aqui, ó, porque os judeus não... o Milton pegou esse, eu sou péssima de coordenação motora. Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Isso aí é onde ele pintou de amarelinho. E aí a gente vai se perguntar por que Jesus não se relaciona com os samaritanos. Tem que ter uma explicação, pois se está aqui no texto bíblico, né? E aí a gente entra nessa questão da divisão dos reinos, para a gente poder entender por que motivo que os judeus não tinham esse relacionamento, eles tinham rompido esse relacionamento com os samaritanos. E aí em João, no versículo 4, estava aqui, ó. Como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela ficou assim, chocada, admirada de ver que Jesus era um judeu e estava falando com ela. Não era comum, né? Não era comum, primeiro até porque ela era uma mulher, né? Ela era uma mulher e as mulheres se juntavam para ir retirar água no poço. E não era comum um homem ir lá até o poço e falar com uma mulher, muito menos ele sendo judeu, né? Aí aqui eu coloquei, ó, Abraão teve Isaac, Isaac gerou Jacó, e de Jacó vieram as 12 tribos que formavam ali Israel. Após Salomão, então, o reino ele vai se dividir em reino do norte e em reino do sul. O reino do norte ele fica sendo chamado de Israel, que contém 10 tribos, e o reino do sul contém 2 tribos, que vai ser chamado... que vai ser Judá e Benjamim, né? No reino do norte, Ruben, Simeão, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issacar, Efraim, Manassés e Zebulon. E reino do sul, como eu disse, Judá e Benjamim. Essa divisão. Agora vamos entender um pouco mais sobre como, né, o que aconteceu, por que eles se dividiram, Israel, que era um povo unido, né, as 12 tribos, a gente sempre ouviu falar muito sobre as 12 tribos, então a gente às vezes... O povo de Deus, né? O povo de Deus. A gente não tem o conhecimento de que... Muita gente não tem esse conhecimento de que as tribos se dividiram e que eles racharam, né? E isso é muito importante, porque quando a Bíblia faz diferenciação entre judeus e gentios, os judeus não são os israelitas. Todo judeu é israelita, mas nem todo israelita é judeu. Então, quando separou essas duas casas aqui, os judeus estão aqui, ó. Esses são os judeus. Portanto, esse povo que está aqui é denominado na Bíblia como gentios. Então, sim, os gentios também eram parte dos israelitas, ou seja, existem israelitas que são gentios. Nós vamos falar mais sobre isso também mais pra frente. Deixa eu apagar esse rabisqueira que você fez. Eu tava aqui. tentando descobrir como é que apagava. É aqui, ó, que apaga.
Eu também quebrei a cabeça para aprender como é que apaga, né, gente? Que a gente não nasce sabendo, né? Agora eu já sei. Agora você já sabe. Uhum. Então vamos lá. Vamos falar sobre Roboão e Jeroboão, né? Uhum. Após o rei Salomão, isso está em 1 Reis, capítulo 12. Eu deixei ali para caso vocês queiram. Caso não, gente, confiram. Sim. Não tem essa de caso queiram, não. Vão conferir sim. Se possível, já pega agora a Bíblia de vocês para vocês acompanharem, para ver que realmente a gente está tirando isso da Bíblia e não da nossa cabeça, né? Então vamos lá. Após o rei Salomão, o povo pediu a Roboão, seu filho de Salomão, que diminuísse os impostos e o trabalho forçado que Salomão tinha colocado sobre o povo. Salomão foi um rei que colocou ali muitos impostos e muito trabalho forçado, e o povo estava descontente com isso, né? E aí, a recusa de Roboão. Roboão, aconselhado por jovens, recusou o pedido, tornando-se ainda mais duro com o povo. Ele vai, primeiramente, pedir conselho para os anciãos, para as pessoas mais velhas, e as pessoas mais velhas aconselham ele a realmente tirar esse fardo da costa do povo e tudo, mas ele recusa ouvir os mais velhos e ele vai até o povo mais jovem. E esse povo mais jovem fala para ele, não, você tem que botar ainda mais peso sobre eles, ainda mais carga, mais escravidão. E aí é que Roboão, não sei por que cargas d'água, ele resolve ouvir os mais jovens, né? Que eram amigos, né? Provavelmente, né? Ali alguém que ele gostava, porque Uhum. não faz sentido isso, né? Aí, o que acontece? Rebelião. As 10 tribos do norte se rebelam, proclamando Jeroboão como rei e se separando da dinastia de Davi. Eles não concordam daí com isso que Roboão estava fazendo, com essa decisão dele. O que eles fazem? Eles se rebelam e ficam contra isso, e aí o reino quebra, se divide. Aí tem aqui 2 Reis, capítulo 17, que vai contar um pouco dessa história para vocês. Quer ler? Deixa eu ler. E o Senhor rejeitou toda a semente de Israel, e os afligiu, e os entregou na mão de espolhadores, até que ele lhes lançou fora da sua vista. Porque ele rasgou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão o filho de Nebate, rei, e Jeroboão desviou Israel de seguir o Senhor, e fê-los pecar um grande pecado. Porquanto os filhos de Israel andaram em todos os pecados de Jeroboão, os quais ele cometeu, deles não se apartaram, até que o Senhor removeu Israel da sua vista, segundo ele tinha dito por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Assim, Israel foi trasladado da sua própria terra para a Síria até este dia. E o rei da Assíria trouxe homens de Babilônia e de Cuta e de Ava e de Ramate e de Sepharvaim e os colocou nas cidades de Samaria no lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Pois é, aqui a gente já vê, pelo menos que salta aos meus olhos, duas coisas muito interessantes, né? A primeira é que tá falando no versículo 20 que o Senhor rejeitou toda a semente de Israel e os afligiu e os entregou na mão de espoliadores. Ou seja, tudo aconteceu, mas debaixo da soberania de Deus. Da autoridade de Deus. Da autoridade de Deus. Ele permitiu que tudo isso acontecesse, né? E outra coisa também é que aqui ele fala, né? Porque ele rasgou Israel da casa de Davi, ou seja, Deus estava no controle o tempo todo, ele sabia o propósito dele, que muitas vezes a gente não vê, a gente não consegue entender quando a gente está vivendo, né? Se imaginem na pele dessas pessoas naquela época. Enquanto eles estão vivendo isso, eles não estavam percebendo que isso, na verdade, era um plano de Deus, mas Deus estava no controle em todo o tempo. E, de fato, tanto Roboão quanto Jeroboão eram péssimos reis. Vamos lá. Porquanto os filhos de Israel andaram em todos os pecados de Jeroboão, ou seja, Jeroboão, por não ser um bom rei, acabou fazendo com que os filhos de Israel fizessem coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus e pecassem. Então, por isso, aqui a gente pode tirar uma lição muito importante. Cuidado ao ouvir os líderes que vocês seguem, porque pode ser, né? Eu ouço muitas pessoas falando assim, mas não se preocupa não que se você fizer uma coisa errada, mas você está debaixo de uma liderança, a culpa do que você vai fazer vai recair sobre a sua liderança. Exatamente. Mas isso não é muito real, porque tudo que eles sofreram, não sofreu só a liderança, não. Sofreu
todas as pessoas que estavam ali vivendo, né? Ele foi responsabilizado, né, um pouco mais do que o povo, Uhum. mas ainda assim o povo sofre pela decisão daquele líder, né? Então a gente ouve muito hoje exatamente isso, né? Ah, mas doutrinas erradas. Não tem problema. Diga amém, diga que você concorda, porque isso demonstra a sua submissão, né, à liderança. Isso demonstra que você está ali fazendo a sua parte, e se o outro está fazendo, né, o seu líder ali está fazendo errado, o problema é dele com Deus, né? Então você diz amém, ou seja, concorda para doutrinas erradas, você concorda com situações erradas, com pecados dentro da igreja, você concorda com tudo aquilo para demonstrar que você é submisso à sua liderança, né? Então aqui nesse caso a gente está vendo que isso não deu um bom resultado para o povo de Israel, né? Exatamente, a gente só tem que ser submisso à nossa liderança até o momento que a nossa liderança está dentro da palavra. Sim. Passou daquilo ali que Deus deixou, a gente, hoje com o conhecimento, principalmente que a gente tem a palavra, para adquirir esse conhecimento, a gente não tem como aceitar, admitir, ser omisso, né? Sim. Mas vamos lá. Jeroboão, rei do norte. Pode ler. Cria 2 centros de culto, Betel e Dan. Ele introduz bezerros de ouro nos cultos, rompendo com Jerusalém. Aqui nasce um culto alternativo, abominável. Por esse motivo, os judeus não passavam e nem falavam com os samaritanos, pois os considerava impuros pelo motivo que está escrito. Então aqui a gente já descobriu o porquê que os judeus não tinham essa afinidade, não gostavam dos assírios. Eles, de alguma forma, tem 2 lados dessa moeda, né? Porque os judeus se consideravam mais santos, mais especial, e Jesus ele vem para romper essa barreira. Sim. Porque os judeus continuaram fazendo os seus cultos, as suas liturgias, sem estar ali nesse sincretismo, sem levantar bezerros de ouro nem nada disso. Os judeus, né, foram os que ficaram no Reino do Sul. Eles se achavam mais santos, mais dignos. Porque o santuário, né, o templo, ficava do lado deles ali da divisão, né? Então eles consideravam que era só ali que podia podia adorar. Então, e eles eram tão melhores que eles nem pisavam em Samaria, porque eles não queriam se contaminar. E é engraçado que a gente vê isso acontecendo hoje em dia também de outras formas nas igrejas por aí, né? Mas Jesus, ele não vem... Não há nada novo debaixo do sol, né? Exatamente. Já diria um grande sábio. Jesus vem quebrando toda essa expectativa, toda essa barreira, porque ele vem, ele passa por Samaria, ainda diz que é necessário passar por lá. Ele fala com a mulher, que além de ser mulher, era samaritana, e além disso, ele usa ela para criar toda, né, para espelhar todo esse plano da redenção aqui que nós estamos passando para vocês. Sim. É incrível essa história, gente, sério, muito, muito linda. Sim. Vai. Profeticamente, a casa de Israel será chamada Casa de Efraim. As 2 casas de Israel. Isso aqui, gente, é muito, muito importante. Casa de Israel e a casa de Judá. Esdras, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Ora, quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os filhos do cativeiro edificaram o templo para o Senhor, Deus de Israel, então vieram a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhe: Deixai que edifiquemos convosco, porque nós buscamos o vosso Deus, como vós fazeis, e nós sacrificamos a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, o qual nos fez subir para cá. Todavia, Zorobabel e Jesuá e o restante dos chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não nos convém edificar convosco uma casa ao nosso Deus, mas nós mesmos juntos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como o rei Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Ou seja, excluiu eles do rolê. Aqui quando ele fala, ora, quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os filhos do cativeiro edificaram o templo, ele está falando das 10 tribos que se separaram, tá? Aqui ele coloca como se eles fossem adversários. Inimigos. Então, realmente, quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram falar que ele estava construindo o templo para o Senhor novamente, eles queriam participar, eles queriam ajudar. Porque eles consideravam que eram, né, filhos do mesmo Deus, né, o mesmo povo. Eles falam isso, né? Porque nós sacrificamos a Deus, né? Só que eles não só sacrificavam a Deus, eles também sacrificavam a outros deuses. O rompimento definitivo com Judá.
Os samaritanos oferecem ajuda para reconstruir o templo e são recusados. Isso aprofunda a divisão, gera hostilidade mútua, leva à construção do templo no Monte Gerizim. Agora a gente vai entrar para falar sobre a bênção de Jacó e Efraim. Não se preocupem, gente, vocês vão entender. Parece um pouco complicado, mas na verdade não é tão complicado assim. É porque, de fato, é um assunto que, pelo menos para nós, é relativamente novo, vamos dizer assim, né? Porque tem o quê? Um ano, 2 anos que a gente começou a ouvir sobre essa questão da divisão do reino, sobre a bênção, a importância tremenda. A primeira vez que eu li essa bênção, eu fiquei boiando, eu fiquei assim, meu Deus, já há alguns anos atrás, né? A gente sempre tem, a princípio, a impressão de que é apenas mais uma parte da Bíblia, um conto que não tem um propósito, que não tem um propósito, mas a gente nunca entende o propósito, não se aprofunda no propósito, e aí é simplesmente uma passagem. Eu pensava assim, é só uma bênção, um avô dando uma bênção pro seu neto. Ensinando como é que você deve fazer com seus filhos e seus netos. Gente, e hoje eu vejo o tamanho da profundidade que tem nisso daqui. Tremendo. Por isso que é tão gostoso poder ter essa liberdade de trazer esse conhecimento aqui para vocês. Sim. Então, vamos lá. Só para finalizar esse assunto aqui das 2 casas de Israel, eu acho que a gente ainda vai falar mais sobre ele mais para frente, mas depois que aconteceu isso daqui, né, que os judeus não quiseram a ajuda dos samaritanos, então aí todas as coisas pioraram entre eles, né, os ânimos ficaram mais assim, os samaritanos começaram a fazer, tipo, a caveira, vamos falar assim, do pessoal de Israel, e no fim eles tiveram que parar a obra do templo e eles não conseguiram terminar. Eles foram terminar, não lembro quantos anos depois, demorou bastante. Sim. Assim, não sei se foram 40 anos ou 50 anos depois. 43 anos, se não me engano. Então, eu não lembro. Então, só pra gente ver que realmente, assim, essa briga foi feia. Eles não deixaram barato isso, não. Vai. A bênção de Jacó a Efraim. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e dentre os filhos de Jacó nós temos José. José tem um sonho e seus irmãos, com inveja, resolvem vendê-lo como escravo aos ismaelitas. Ele é levado ao Egito e se torna governador de toda a terra por interpretar o sonho de Faraó. Ele se casa com a Asenate e tem 2 filhos, Manassés e Efraim. A história de José. Bem resumida, porque o foco aqui não é a história de José. Mas... Todo mundo conhece muito bem também a história de José, uma história muito bonita. Vamos lá. José, o pai, era hebreu. Asenate, a mãe, era egípcia. Ou seja, aqui, ó, José, o pai, ele era hebreu. Né? Eram contados como... Aqui, deixa eu marcar aqui. Hebreu. Eram contados como ismaelitas por causa da linhagem paterna e profeticamente adotados como filhos de Jacó, que era Israel. Eu coloquei Israel entre aspas aqui, porque eu não sei se vocês vão lembrar, mas depois da briga que Jacó tem com o anjo do Senhor lá na água, né? Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então é daí que vem a tribo de Israel. Não sei se vocês já se perguntaram sobre isso. Um minuto assim que vocês pararam assim, mas por que Israel? Por que tribo de Israel? Porque a tribo é de Jacó, ou seja, de Israel. Essa tribo nasce dos filhos de Jacó, e Jacó teve o seu nome mudado por Deus para Israel. Sim. E José era um dos filhos de Israel. Porém, ele não era judeu. Ele era hebreu, né, da linhagem de Heber. As tribos de Israel têm esse nome, pois são formadas pelos filhos de Jacó, que tem seu nome original mudado pelo próprio Deus, passando a chamar Israel, que significa aquele que luta com Deus. Em Gênesis 48, Jacó, ou Israel, abençoa os filhos de José, ou seja, seus netos, né? Manassés e Efraim, com um gesto que quebra a expectativa natural da primogenitura. Gênesis 48, 13 e 14 vai relatar essa passagem. Diz assim: José tomou os 2 filhos e Jacó, estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o maior. Jacó cruza as mãos
dando a bênção maior a Efraim, o mais novo, e a bênção menor a Manassés, o primogênito. Isso é simbolicamente significativo, pois na cultura hebraica, o primogênito teria a herança dupla. E Jacó reverte essa ordem, o que aponta para algo profético no futuro. O que é legal que ele fala da herança dupla, né? Que o primogênito teria direito à herança dupla. E o próprio nome de Efraim significa duplamente fecundo. Sim. Ou seja, até mesmo no nome de Efraim aqui, já denota que ele teria a bênção maior, porque ele, no nome, é o duplamente fecundo. Né? Você vê que José, ele não percebe isso, né? Tanto que na hora que Jacó tá liberando essa bênção, José fala, né? Fala, não, pai, não assim, não é assim. Porque Jacó, ele já estava velho, então ele já não estava enxergando muito bem. Então José considerou que ele estava, né? José achou que ele não estava enxergando. Que ele estava se atrapalhando no que estava fazendo. Ele fala, não, pai, não assim, ó, esse aqui, na mão direita, o mais velho, aqui, no caso, o mais velho, que seria Manassés, e a mão esquerda na cabeça de Efraim. Mas José fala, não, né, eu sei o que eu estou fazendo, né? Então Jacó, ele cruza novamente os braços e coloca a mão direita na cabeça do menor, que era Efraim, e a mão esquerda na cabeça de Manassés, que era o mais velho. Né? E até mesmo profeticamente fazendo com os braços um sinal da cruz. Né? Muito interessante. Muito interessante. E isso também é muito relevante. Vai lá. Aqui eu tirei alguns trechos que tá no livro, no e-book chamado As Duas Casas de Israel, da Evelyn e do Ricardo Maciel. Já aproveito esse espaço aqui para falar que eles são um casal muito bênção. E eles têm esse e-book, se vocês quiserem adquirir para vocês entenderem melhor. Super recomendamos. É maravilhoso, gente. São poucas páginas, não é muito grande, é uma linguagem simples. E aí eu aproveitei, né, pedi licença, né, Evelyn, mas Ricardo Maciel, para usar aqui o conteúdo de vocês, porque realmente vai agregar muito no nosso estudo. Muito Bora lá. Vai lá, pode ler. Em Gênesis 48:19, tá escrito assim: Efraim será maior, sua descendência se tornará. Aí ele tem uma frase aqui que Melor Agoim. Olha como ele fala hebraico. Muitos anos. Muitos anos de estudo de hebraico. Muitos anos morando lá. Nossa, profetiza. Brincadeira, gente. Então ele fala, né, essa palavra em hebraico, que tá aqui embaixo nas letras certas, né, que significa plenitude e enchimento das nações. Então, no caso aqui estaria escrito: Efraim será maior, sua descendência se tornará a plenitude ou enchimento das nações. Vão guardando isso aí na cabeça de vocês, porque depois lá no Novo Testamento, Paulo vai falar algo muito assim, tá aqui do lado em Romanos, né? Já coloquei na verdade aqui. Ele vai falar algo muito assim interessante que vai casar certinho com essa ideia que a gente tá tendo aqui, tá? Então a gente já vê que ali tá falando sobre duplamente fecundo, plenitude, enchimento das nações, né? Então, em Romanos 11, aí a gente tem o Novo Testamento em grego, e ele fala, né? Paulo tá falando, até que haja entrado, tem um contexto antes, mas eu coloquei só esse pedaço porque é como tá no livro, né? Até que haja entrado Agora lê isso que eu quero ver. Eu não morri lá. Meu tempo foi lá em Israel, não foi nada. Meu Deus. Pleroma tom etnon. Viu? Cadê o meu mouse, gente? Aqui, ó. Que também significa plenitude, totalidade, algo completo, né? E Paulo estava se referindo à plenitude dos gentios. E Efraim, duplamente fecundo, ele vai entrar ali como uma representação do povo gentil, né? A gente pode casar perfeitamente isso, porque apesar de ser uma língua hebraica e uma língua no grego, é exatamente o mesmo termo, a mesma concepção ali nas palavras, né? Então vamos lá. Jacó adota os filhos de José. Olha isso aqui que interessante também. E Jacó continuou dizendo a José: agora os seus filhos, Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito antes de eu vir para cá, esses dois me pertencem. Efraim e Manassés são meus,
tanto quanto Rubem e Simeão, que eram filhos de sangue de Jacó. Ele adota os netos ali, de fato, como meus filhos. E abençoa José, agora ele dá uma benção para José, né? E disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Isso também é profético para nós, nós entender no próximo slide. O termo multiplique-se como peixes sobre a terra aponta para o ato profético que Jesus usaria futuramente para conectar a missão de seus discípulos em apregoarem a mensagem do evangelho sobre toda a terra, conforme declarou: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então ali você já começa a ver essa conexão, né? Porque daí aqui Jacó ele vai falar, né? Multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. E aqui a gente pode fazer essa conexão, porque Jesus ele faz a mesma referência, dizendo que os homens seriam agora não mais pescadores de peixe, mas pescadores de homens, né? Porque os homens foram multiplicados como peixes na terra. Isso também é uma citação do e-book ali das duas casas de Israel. A conexão. Cabe ressaltar que a palavra multidão no original é melor, em hebraico, que significa plenitude. E a palavra nações no original é goi ou goim no plural, em hebraico, que remete aos gentios. Logo, a expressão multidão de nações está espelhando o segredo, revelação, acerca da plenitude dos gentios, conforme enfatizado por Paulo na sua carta aos Romanos. Lembrando que Efraim era gentil, ele não era um judeu. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Efraim era gentil, ele não era judeu, né? Mas ele foi adotado por Israel. E isso faz com que a gente se lembre de nós, com Deus. Sim. Porque nós somos gentios e nós somos adotados por Deus. Então, quando nós passamos a ser adotados por Deus, nós fazemos parte da Israel de Deus. Sim. Não como está escrito, acho que é no Novo Testamento que ele fala, né? Que nós somos adotados e somos famílias de Abraão, não pelo sangue, mas pela fé. Sim. Então, nós passamos a ser Israel de Deus pela fé. Por isso é tão importante a gente entender a bênção de Efraim, porque naquele momento, Jacó, ele abençoa através dessa cruz dos braços, ele abençoa e torna Efraim parte da família. E hoje, através da cruz de Cristo, nós somos abençoados e fazemos parte da família de Deus. Olha como aconteceu com quanta Efraim. coisa em um texto, gente. Muito, muito bom, perfeito. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Aqui todo Israel denota gentios e judeus. Sim. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11, versículo 25 e 26. Este evento se correlaciona com Apocalipse 11, 2, tanto que o período citado na passagem de Apocalipse é exato, 42 meses. Portanto, a plenitude dos gentios trata de fiéis que serão cheios do conhecimento e poder de Deus. Se fizesse um estudo para falar sobre esse tempo, né, sobre esses 42 meses, sobre todos os outros tempos que é dado, precisava fazer um vídeo só para falar sobre isso, de tanta coisa legal que dá para extrair dessas passagens. Visto isso, entendemos que Efraim, sendo o mais novo, representa os gentios, ou as nações, enquanto Manassés representa Israel, o povo de Deus. A primazia de Efraim aponta para uma plenitude espiritual que se estenderia aos gentios, com os gentios sendo alcançados pela salvação e se tornando parte do povo de Deus por meio de Cristo, que foi o que nós falamos agora.
Isso se conecta diretamente à ideia de que, embora o Messias tenha vindo primeiramente para os judeus, a salvação se estenderia a todas as nações, incluindo os samaritanos, que são um povo de origem mista, parte israelita, parte estrangeira. Aí é que entra de novo a questão da mulher samaritana. Você vê que Jesus ele estava na prática fazendo isso que está escrito aqui. Jesus ele tá, a mulher samaritana, assim como o Efraim, ela vai representar um povo gentil, ela vai representar a própria igreja, né? Aqueles que não são judeus. E nesse contexto, Jesus Cristo quebrando essa barreira e levando ali o evangelho, dizendo para ela: eu tenho uma água que jorra para a eternidade. E ela dizendo: ei, onde está essa água? Eu quero essa água, né? E Jesus fala o que para ela? A partir daquele momento começa o ministério da mulher samaritana e ela começa a ser uma testemunha. Nós vamos falar mais sobre isso ainda, mas propagar o evangelho. Então, quando ele fala aqui, né, sobre a primazia de Efraim, que aponta para a plenitude espiritual, que se estenderia aos gentios, com os gentios sendo alcançados pela salvação, está também, de alguma forma, relacionado com a mesma coisa que aconteceu com a mulher samaritana. Exatamente. A testemunha que representa a igreja. 1. É alcançada por Cristo apesar de sua condição. 2. Recebe revelação progressiva. 3. Confessa quem Jesus é. E 4. E conduz outros a Cristo. Que a gente está falando sobre o que aconteceu ali na conversa dele com a mulher samaritana, né? Ela é alcançada por Jesus Cristo porque ele fala, né? Lembra lá no começo que o Milton falou assim, olha, isso daqui é importante, no versículo que Jesus diz, é necessário passar por Samaria. Porque Jesus, ele já tinha um plano, né? Quando ele foi até Samaria, é necessário passar por lá. Por quê? Porque lá tem uma mulher que eu quero alcançar e essa mulher será uma testemunha daquilo que eu quero fazer. Sim. Sabe? Por mais que Jesus não deixou isso claro, ele deixou isso claro, sim, né, no texto. Então ela é alcançada por Jesus apesar dos erros dela. Se ela estava certa ou se ela não estava certa, de quem ela era, de que tribo ela era, se ela estava... Não interessava se era ali que adorava, se não era ali que adorava. Jesus queria alcançar essa mulher. E foi até ela. E ele foi até ela. Isso que é legal. Jesus, ele vai até ela. E é assim que funciona, sim, com todos nós. Jesus, ele vem até nós. Ele não vai chegar e tomar você para ele. A palavra diz que ele bate e a gente tem que abrir a porta, né? Ele bateu, ele falou com a mulher samaritana e ela foi disposta. Ela disse, onde está essa água que eu quero beber? Por mais que ela não tivesse total entendimento do que estava acontecendo, do que ela estava, né? Ela ainda e hoje, às vezes, você pode olhar e falar, tá, então eu que não sou convertido, eu vou esperar Jesus vir até mim para ele me converter, para ele falar alguma coisa e eu ver se eu quero beber dessa água. Mas veja que Jesus, na Bíblia, ele é a cabeça de um corpo. E o corpo é quem hoje está fazendo esse trabalho para essas pessoas. Então hoje, quem é que vai até a mulher samaritana para oferecer essa água? A igreja. Nossa, são os discípulos de Cristo, né? Então a igreja é hoje quem tem essa função de ir. E o que é essa água que a igreja vai oferecer? É o verbo, é a palavra. Então, através da palavra, através de Jesus, que é a palavra, você vai oferecer isso para a pessoa e a pessoa ela tem que aceitar. Veja que a igreja que vai. A igreja ela não tem que ficar num lugar e esperar que as pessoas venham até ela. A igreja tem que ir até as pessoas como Jesus fez. Ele foi até a mulher samaritana. Então, a igreja tem que ir até os pecadores, aqueles que estão errados, independente da sua condição, e oferecer essa água da vida. E a pessoa tem que decidir por si só, e não através de uma obrigação, né? Ela tem que decidir por si só, tá, eu quero conhecer, eu quero saber dessa água, me dá dessa água, onde que eu acho, como que eu faço. É assim que funcionam as conversões hoje em dia. E o que eu acho também muito interessante nessa história é que a partir do momento que ela reconheceu então que Jesus era, né, porque ela fala, vejo que tu és um profeta, né, aí a conversa vai e no fim Jesus fala para ela, esse sou eu sou o Messias que te falo, né. Então ele se revela para ela, né? Depois que ela aceitou, depois que ela creu, ele se revela para ela. Perfeito. E não somente isso, mas Jesus, ele não coloca
uns 50 milhões de regras para a mulher samaritana depois que ele fala isso para ela. Veja que ele falou, queimou no coração dela, tanto que ela largou o cântaro dela lá, ela nem levou a água do poço que ela foi buscar. E ela saiu, uau, eu preciso falar isso para as outras pessoas, eu preciso falar que o Messias está aqui, que o Messias, né? Sim. E falar que ele tem essa água viva. E muitas pessoas creram pelo que ela falou. Então, Jesus, ele fala sobre o marido, a gente vai chegar ainda nessa parte, né, falar sobre os maridos da mulher samaritana, mas ele não fez uma listinha de regra de, olha, você tem que seguir religiosamente isso daqui para você ser salvo. E isso, por si só, fala muita coisa. Sim. Se cumpre em Cristo. Essa multidão de gentios, representada por Efraim, é profeticamente cumprida em Jesus, quando ele se apresenta como a luz para os gentios. Isaías 49:6 diz: Eu te dou como luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. A mulher samaritana. Em João 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele está quebrando barreiras entre judeus e samaritanos, e ao mesmo tempo está cumprindo essa promessa de salvação para os gentios. A bênção de Jacó sobre Efraim é uma antecipação de como os gentios, representados por Efraim, seriam incluídos no plano redentor de Deus. Vocês conseguem perceber como que tudo está conectado? Essa história da mulher samaritana, ela fala o começo, o meio e o fim do plano de salvação, do plano de redenção de Deus. Em apenas um trecho da Bíblia, um episódio que acontece na Bíblia já está falando tudo isso. Imagina todos os outros trocentos episódios que tem na Escritura se também não estão falando alguma coisa importante. Eu lembrei agora que tem também, assim, eu costumo escutar muito pessoas dizerem que Jesus é simples, né? Aí, se você presta atenção nesse estudo e fala para mim onde é que está a simplicidade disso daqui. Jesus, ele era simples no modo dele ser como pessoa, mas a palavra de Deus não tem nada de simples. Veja que como ele foi para a mulher samaritana, ele foi simples. Tanto que ela, sem muito conhecimento, entendeu, ela compreendeu e foi simples. Mas Jesus não estava fazendo tudo isso sem um propósito. Para que hoje, através da Escritura, alguém lesse e simplesmente não entendesse o que, né, é apenas uma história, apenas um conto. Como foi quando eu li a bênção de Efraim a primeira vez. Eu achei que era só... Então você vê que tem um contexto tremendo por trás das situações, mesmo Jesus agindo de forma simples, porque Jesus estava agindo de forma simples para pessoas simples, pessoas que precisavam, uma pessoa que só entendia de agricultura, Jesus precisava falar de parábolas relacionadas à agricultura para que aquela pessoa entendesse. Jesus, para uma pessoa que só sabia pescar, Jesus falava dentro do dialeto daquela pessoa que falava. Exatamente. Jesus então ele era simples. Demais. Ele era simples nesse sentido, né? Mas o evangelho, ele é um complexo, né? E assim, vai de cada um querer entender. A plenitude dos gentios. Eu amo esse termo, gente. Eu sou tão apaixonada. Inclusive, escrevi uma música. Se você ainda não viu, eu vou deixar aí no link aí nesse vídeo para vocês clicarem e lá escutar. Eu fiz uma música que tá tão linda, gente. E ela fala um pouco sobre essa plenitude dos gentios. Inclusive, do começo ao fim, é sobre o plano de redenção de Deus, né? Vamos lá. Esse conceito de plenitude dos gentios se refere a um processo de inclusão das nações, ou seja, fora de Israel. Incluir esse povo no plano de Deus para a salvação, começando com os judeus e se expandindo para todos os povos. Quando Deus escolheu o povo israelita, o povo judeu, né, a gente tem uma tendência a pensar que ele escolheu como um povo favorito, como um povo... Mas, na verdade, Deus escolheu para que começasse a partir deles a obra de redenção. Sim. É isso. Nunca foi porque eles são mais especiais, melhores. Não é isso, gente. Nós amamos o povo judeu, nós amamos Israel. Sim. Né? Mas não é por causa deles serem mais especiais, pois Deus não faz exceção de pessoas. Mas simplesmente Deus os escolheu para iniciar esse processo da redenção da humanidade. Tinha que começar por alguém, né? Exatamente. Começar por alguém. Então, em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26, Paulo fala sobre esse processo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério,
para que não sejais sábios em vossos próprios conceitos, que o endurecimento em parte aconteceu a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Todo Israel que crer em Jesus, porque o caminho é Cristo. É o único caminho. É o único caminho, né? Então, Efraim, como representante dos gentios, mostra que na plenitude dos tempos, os gentios se juntariam a Israel no propósito divino, ou seja, são dois povos, mas diante de Deus é um povo que está unido, é judeus e gentios, Israel com os gentios são um povo. Um povo, uma noiva, uma igreja, um só corpo. Exatamente. Ao falar com a mulher samaritana, Jesus está dando início a um processo de inclusão que se amplia para todos os gentios. Ele rompe com a divisão étnica e religiosa que começou quando Israel se dividiu em dois reinos. Mostra que a salvação vem através de Israel, pois Jesus é judeu. Mas que Efraim, os gentios, os samaritanos misturados, também seriam alcançados pela água viva, pela plena salvação oferecida por Cristo Jesus. É necessário passar por Samaria. João 4,4. A gente volta lá de novo. Jesus toma a iniciativa. A graça precede sempre a graça e a soberania de Deus. Antes de qualquer vontade da mulher samaritana, Jesus toma a iniciativa e ele leva essa graça disponível até ela. João 4,7. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Ela não estava buscando Jesus, mas ela estava buscando água comum. Jesus oferece água da vida antes dela demonstrar a fé. Em João 4, versículo 10. Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui Jesus começa a se revelar para ela, né? Nesse momento, ela ainda não sabe quem ele é e entende tudo no nível natural, que é comum acontecer com uma pessoa quando a gente vai falar de Jesus para essa pessoa. A pessoa, ela vai chegar muitas vezes buscando o quê? Uma melhora para a vida dela, uma melhora na saúde. Bênção financeira. Qualquer coisa, sabe? Um casamento. Paz, deixar alguma enfermidade. A maioria das pessoas, na verdade, é assim. Quando elas começam ali a ter uma caminhada com Cristo Jesus, dificilmente ela vai chegar sabendo, uau, é isso, meu Deus. Não, é um processo. Ela vai tendo entendimento, né? É progressivo. Mesmo assim, a oferta já foi feita. Mesmo que ela não tivesse entendido, Jesus fez a oferta, porque a oferta vem antes do entendimento pleno. A água não é imposta. Ela pede, ela fala, ela deseja, Senhor, dá-me dessa água. Eu coloquei aqui, né? Esse versículo é um marco, porque a pessoa precisa decidir, como nós já falamos isso, né? Ela deseja a água, pede para ele, ainda com motivação imperfeita, realmente, porque a motivação dela era não ter mais que voltar no poço para pegar mais água, né? Sim. Mas mesmo assim, Jesus não a rejeita. O desejo inicial não precisa ser perfeito, mas ele precisa, de alguma forma, existir, acontecer no coração das pessoas. Sim. O casamento real. O confronto. João 4,16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido. Porque tu tiveste 5 maridos e o que agora tens nem é teu marido. Isso disseste com verdade. Aqui Jesus mostra como é um discipulado. Antes de a água se tornar fonte interior, o coração precisa ser exposto à verdade. Olha isso! Muito bom, muito bom. Deixa eu marcar. Isso aí é top demais. Inúmeras vezes Deus compara Israel como mulher noiva. E eu vi quando por todas as razões pelas quais a apóstata Israel cometeu o adultério, eu a rejeitei, dando-lhe uma certidão de divórcio. Contudo, a sua irmã traiçoeira, Judá, não temeu, mas aqui está falando, né? Israel, povo do norte, Judá, povo do sul. A sua irmã traiçoeira, Judá, não temeu, mas também foi e agiu como uma prostituta, ou seja, as duas se prostituíram, né?
E a gente vê aí, eu deixei outros exemplos aqui de que realmente Deus compara ali a Israel como uma mulher ou com noiva, né? Pra gente entender essa questão do casamento real entre a igreja e Jesus Cristo. Isaías 54 fala, porque o teu Criador é o teu marido. Uma vez eu vi um vídeo de um judeu falando que, eu não sei aonde na Bíblia que está escrito que a igreja é a noiva de Cristo, onde, né? Aqui a gente tem são inúmeras um passagens exemplo muito disso. claro disso. Quer mais claro que isso? Porque o teu Criador é o teu marido. Logo, o meu Criador é Deus. Ele é meu marido. Então, e eu sou noivo, né? Esposa. Isso. Agora vamos assistir um vídeo que fala a respeito disso. Vou deixar o fone aqui pra gente conseguir ouvir nós dois. É só dar o play aqui, ó. Nesse aqui. Isso. Mais uma vez, que acho que não foi. Porque 5 maridos tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Naquele momento em que Jesus estava falando com essa mulher, o Império de Roma, o Império Romano prevalecia. Só que acontece que tiveram 5 impérios antes do Império Romano. E esses 5 impérios dominaram a casa de Israel, assim como também dominaram a casa de Judá, a Babilônia. Mas veja que ali está se tratando da casa de Israel. E esses impérios foram o Egito, a Assíria, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Porque 5 maridos já tiveste. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Você já teve 5 maridos e se prostituiu com os seus deuses. E agora tens, o que agora tens não é teu marido. Roma não é marido dela. Isto disseste com verdade. Quem seria o 7º marido e o verdadeiro? Aquele que estava falando com ela. O Senhor Jesus. Porque se ela não bebesse daquela água que ele estava dando para ela e cresce que ele era o Filho de Deus e dela fluísse rios de água viva, ela ia continuar tendo o seu 7º marido, que era o 7º reino de 10 reis e um chifre pequeno, e avançaria para o 8º, que é o reino do anticristo. A besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. E que se tornaria o 8º reino, o reino do anticristo. Ela ia continuar tendo outros maridos. E Jesus fala para ela, disseste bem, nenhum deles é teu marido. E esse agora também não é. E deixou o recado ali, crê em mim que eu sou o 7º marido. Eu sou o teu noivo, aquele que vai casar com a casa de Israel e com a casa de Judá num povo só, transformar em um e ambos virarão minha noiva. Gente, esse vídeo também foi tirado do canal ID, que, se eu não me engano, esse é o do pastor Pedro. Já pedindo licença, sem pedir licença para usar esse pedacinho do conteúdo. É que eu sei que eles permitem, eu já vi várias vezes eles falando, pastor Pedro, muito obrigada por disponibilizar pra gente esse pedacinho do seu vídeo. Foi muito top, aprendemos muito no canal de vocês, assim, é top demais, amamos muito. E aí vocês vê, será que a gente consegue voltar uma parte lá do vídeo pra gente ver, que eu queria ver se dá pra, se aparece aqui, porque às vezes aparece o negocinho de voltar e às vezes não aparece. Clica aqui. E agora aqui. Porque 5 maridos tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Ah, que pena, eu queria mostrar ali, que, depois vocês voltem aí, então, pra vocês entenderem, né? Que ele fala assim, que se ela não tivesse, né, ele mostra os 5 reinos, né, que representam ali os maridos, né, da mulher samaritana nesse sentido profético do assunto, que são, na verdade, reinos, né, e não pessoas de verdade. Porque já repararam que não faz o menor sentido, do nada, Jesus pega e fala, ei, chama lá os seus maridos. É porque ele, de fato, queria deixar algo para que a gente entendesse, né? Não só no contexto imediato de, tipo, ai, não cometa um adultério ou você tá casada com um homem que não é seu. Não, Jesus deixa uma revelação em cima desse texto também. E ele fala, né? Se ela não chegasse depois do 6º marido, que é o que ela tava, que era Roma, que é o império que ela vivia, que também não era o reino dela, não era o marido dela, né? E ela passasse, ela ia cair no 7º reino, que era o reino dos 10 chifres lá da besta, né? Do falso profeta, lá de Apocalipse. Então, a gente vê assim, que o que salva dela não cair é ela casar com o 7º marido correto, que esse 7º marido aponta para o casamento real da noiva com Jesus Cristo. Qualquer dúvida que você tiver, volta e assiste esse pedacinho de novo aí do vídeo do pastor Pedro. Bora lá. O rio que restaura. Jesus fala para a mulher samaritana em João 4,14 que quem beber da água que ele der, essa água será nele como uma fonte a jorrar para a vida eterna.
João 7, 37 e 38 explica que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Ele faz questão de explicar, João 7,39. Isto ele disse a respeito do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Olha que legal que Sim. ele vai, para você ver assim, no estudo, é isso que faz um estudo ser realmente bom. Você vai pegar o contexto das coisas e você vai ver se o próprio texto ele vai se explicando, vai se complementando. Então aqui em João 4 ele está falando, né? Jesus fala com a mulher samaritana sobre essa água, né, que jorra para a vida eterna. E no próprio capítulo de João ele vai falar que quem tem sede que venha a mim e beba, né? O próprio livro, perdão. Ele vai falar que quem tem sede venha e beba. E aí, em João 7,39, ele fala que essa água é o Espírito que eles receberiam todos aqueles que crescem, essa água. Então, ou seja, a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, nós temos essa água que jorra. Sim. Olha que lindo isso, através né? da crença, né? Através da nossa fé. Portanto, água, Espírito Santo, beber é igual a crer e receber. Rios é igual a vida que transborda. Então nós recebemos o Espírito e transbordamos, trazendo restauração a outras pessoas. É exatamente isso. É sobre isso. Tá quase acabando. Vamos lá. Você vai ler? Pode ler se quiser. Em seguida, ele me levou novamente. Aqui a gente tá lendo... Eu acho que eu não coloquei. Será que esse aqui já é o texto de Ezequiel 47? É. Ah, tá. Ezequiel 47, então, pra gente fazer aí um fechamento de ouro nesse estudo aqui nosso, tá bom? Eu agradeço vocês que ficaram até aqui com a gente, assistiram esse estudo, compartilhe esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Sim. E é isso aí, vamos Se lá. ficar alguma dúvida, pode mandar mensagem, comentar, a gente vai respondendo. E se você quiser também, a gente pode disponibilizar os slides desse estudo para você estudar com mais calma aí na sua casa. Sim. É só mandar uma mensagem pra gente lá no Instagram, @MiltonEmaia, tá bom? Então, bora lá. Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa, e eis que as águas surgiram por debaixo da soleira da casa em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste e as águas desciam de debaixo do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Então ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste. E eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Novamente, ele mediu 1000 côvados e levou através das águas. As águas estavam pelos joelhos. Novamente, ele mediu mais 1000 côvados e me trouxe através das águas, e as águas estavam pelos lombos. Em seguida, ele mediu 1000, e este era um rio pelo qual não se conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. Fazendo uma pausa aqui, eu vejo muitos pastores usando esse texto como uma referência para que a gente estude a palavra. Eu entendo perfeitamente essa aplicação, né? Mas não posso dizer que concordo com ela 100%, por quê? Veja que ele fala, primeiro a água estava no tornozelo, depois a água estava no joelho, depois a água estava nos lombos. Depois disso, não se podia nadar, era impossível se chegar, então ele teve que ser retirado do rio. Então, se a gente for usar isso como uma aplicação para a nossa vida, é como se, não, eu posso ir só até aqui. Sim. E depois disso eu tenho que me retirar, porque senão eu vou morrer afogado no rio do estudo, do entendimento. Porque a letra mata. Porque Então, eu não sei, assim, não é o que o texto está querendo dizer, isso é uma aplicação conveniente, vamos dizer assim, né?
Mas não é de fato o que o texto está querendo dizer, porque se você continua a leitura, aí você entende do que ele está falando, né? O contexto de tudo isso. Então a gente vai para o versículo 6. E ele disse-me, filho do homem, tu viste isso? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Ora, quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio havia muitas árvores, de um lado e do outro lado. Então ele me disse, essas águas saem em direção à nação do leste e desce para dentro do deserto e vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas, as águas do mar serão curadas. E sucederá que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, essa água viverá. Essa viverá. Ou seja, onde esse rio passar, vai ter vida, Vai gerar vida. vai ter restauração. Ele não estava falando de um lugar que já era um paraíso, onde todas as árvores eram verdinhas e tudo era maravilhoso. Não, ele estava falando de um lugar onde era sequidão, mas na margem do rio começou a brotar árvores que não tinha antes, árvores que nasceram ali por causa desse rio. Esse rio que restaura todas as coisas. Sim. Versículo 12. Junto ao rio, sobre a sua ribanceira, deste lado e daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido. Ela produzirá novos frutos de acordo com seus meses, porque suas águas saíram do santuário, e o seu fruto será para alimento, e a sua folha por remédio. Assim diz o Senhor Deus. Esta será a fronteira pela qual herdareis a terra. Herdareis a terra, não o reino dos céus. É a terra. É a terra, meu povo. Pois é. E eu acho lindo isso daqui. Eu coloquei Deixa eu fazer melhor. Vai, esse consumindo aqui para que não haja assim, erros de interpretação. Porque quando a gente vai lá para Apocalipse, a gente vai relacionar esses dois versículos, porque aqui ele está claramente citando o versículo de Apocalipse, né? A gente pode entender que nem seu fruto será consumido, mas como assim, né? Consumido, será que não vamos comer, mas ao mesmo tempo está falando que vai produzir frutos, né? E que vai ser, né, usado, e que, enfim, consumido. Aí eu coloquei aqui, esse consumido, a palavra no hebraico, de fato, é hebraico, é no sentido de que nunca vai acabar. Esse fruto nunca vai se esgotar. É nesse sentido que fala de consumido, e não no sentido de comido, ingerido, ok? Aqui a gente tem esse lindo final que fala muito claramente que nós herdaremos a terra, como outros tantos versículos falam também. Daniel, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Salmos, enfim, herdaremos a terra, tá bom, pessoal? Bora pro próximo. Pode ler. Apocalipse 22. E ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua rua, e em cada lado do rio, havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de fruto, e davam o seu fruto todo mês. E as folhas da árvore eram para a cura das nações. E não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. Aqui é legal a gente marcar isso aqui, ó. Para que está procedendo do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua rua. Em cada lado do rio havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo mês, e as folhas das árvores eram a cura para as nações. E não haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. Tudo isso aqui, meus queridos, é na terra. O trono de Deus e do Cordeiro, a gente vai ver lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 31, que Jesus, ele se assenta no seu trono de glória, né, na terra, frente às nações.
Veja que as nações não são pessoas que foram salvas e que estão no céu. São pessoas que estão aqui na terra. As nações não vão morar no céu. Então, o trono de Deus e do Cordeiro no meio da sua rua e estão de frente para as nações na terra. Então, esse evento de Apocalipse 22 é pós-milênio, mas a gente vai fazer um outro estudo sobre isso no futuro. Né? E aquele versículo que diz que Deus habitará com os homens é em João? Eu acho que se não me engano. É mais uma prova, né? Porque não é os homens que vai habitar com Deus, mas é Sim. Deus que vem habitar com os homens para restaurar o plano original. Então, esse rio que flui do trono de Deus, ele restaura toda a terra, ele restaura tudo aquilo que ele toca, seja no mar, seja as árvores, seja todas as coisas. Esse rio que flui do trono de Deus. Então, a gente pode ver esse rio como, de fato, a fonte de água viva, que é o próprio Deus, na sua forma de Espírito Santo, que jorra de nós, e a gente pode, de forma hoje natural, entre aspas, já usar isso a favor do reino, edificando vidas, falando da palavra, ensinando, exortando, dessa forma, como também isso vai acontecer literalmente. Esse rio que vai fluir do trono de Deus, ele vai restaurar todas as coisas, porque afinal de contas, quando tudo isso acabar, Deus vai criar novos céus e nova terra. Ele não vai criar só novos céus, vai ter uma nova terra, né? Sim. Ezequiel 47 antecipa o que será plenamente revelado na eternidade, mas já começou a fluir agora pelo Espírito. Uma última observação, né? Esse capítulo de Apocalipse 22, ele vai estar fazendo o link aqui com o que a gente acabou de ler em Ezequiel 47. A gente pode ver claramente, ela produzirá novos frutos de acordo com seus meses, que eles estão falando sobre a mesma coisa, ou seja, Ezequiel 47 é um capítulo profético. Ele é um capítulo profético, não é só algo para aquele tempo, algo que... Não, gente, é só vocês começarem a ler que vocês vão entender. É um capítulo profético. Muita coisa que Ezequiel fala está relacionado às coisas da escatologia, da volta de Jesus e, enfim, Jeremias também, Isaías também. A história da mulher samaritana é um microcosmo de toda a história da redenção. No início, a sede humana. Dá-me de beber, isso aponta para a queda, a carência, o vazio do homem longe de Deus. Gênesis 3, separação. Salmos 42, fala da sede. 2, a graça que vem primeiro. Era-lhe necessário passar por Samaria. Antes de qualquer busca humana, a eleição, iniciativa divina, amor que atravessa fronteiras. Tudo isso aqui a gente já falou. 3, a revelação progressiva. A água viva, que é o Espírito, o fluxo missionário, a colheita das nações e, por último, o fim, restauração total. Conclusão e aplicação. Se o rio agora flui de dentro, então quem recebeu não pode permanecer estéril. E os não frutos? Pode permanecer estéril. Não vivemos mais de poços antigos, não dependemos de lugares sagrados, não somos mantidos por sistemas religiosos. Somos chamados a beber da fonte que é Cristo, transbordar pelo Espírito, levar vida onde há morte. Aguardamos ansiosamente a volta e o governo de Cristo e clamamos por isso até que ele venha. Até que ele venha. Até que se cumpra plenamente o propósito de Deus. Amém? Eu coloquei aqui no final um último versículo que diz: e o Espírito e a noiva dizem, vem, e aquele que ouve diga, vem, e que aquele que tem sede venha, aquele que quiser que tome gratuitamente da água da vida. Meu povo, olha só quanta coisa a gente pode tirar de uma explicação de um capítulo, de uma coisa que o Senhor deixou. Imagina, eu acho que ficou torto, meu bem. Peraí, gente, deixa eu arrumar aqui vocês. Agora sim. Quanta coisa a gente pode tirar de um capítulo, né? De um episódio, quanta lição. De um episódiozinho, Poxa, né? tá falando do plano de salvação todo de Deus. Sim. E a Bíblia é repleta disso, né? Repleta de ensinamentos sobre isso. E cada episódio, cada trecho vai ter uma perspectiva diferente, uma revelação diferente, né? Às vezes é algo mais relacionado
aos judeus, às vezes algo mais relacionado à igreja, na maioria das vezes mais relacionado aos fins dos tempos, né, à escatologia. E tudo aponta para Cristo e aponta para o plano redentor de Deus, né? Eu tenho visto ao fim assim. de todas as coisas. Exatamente. E aí tem muita gente que tem medo de ler Apocalipse, né? Sim, tem. O que você diria para essas pessoas que têm medo de ler Apocalipse? Eu diria que o medo te paralisa e não deixa você avançar em qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida, se você tiver medo, você não avança e não faz nada. Então, tá com medo, vai com medo mesmo. Né? Deus nos dá o espírito de ousadia e não de temor, não de medo. Então, vai com medo mesmo. Você vai ler, você não vai entender, mas aí você vai ver uma pregação, você vai ver um estudo, você vai se apaixonar pelo que você está estudando e você vai se aprofundar. Né? Agora, se você não tem vontade, se não tem interesse, se não tem desejo, aí é um outro problema. É verdade, não mas se trata não de medo. nada que não tenha solução, né? Se você ama Jesus Cristo e você crê que Ele existe, que Ele é real e que Ele te ama, em algum momento isso aí precisa ser quebrado no seu coração. Sim. Né? A gente precisa entender por que você não tem essa vontade de conhecer, não tem essa vontade de estudar, e tentar tirar isso daí que está te atrapalhando, né? Fazer uma autoanálise, ninguém melhor que você mesma, para entender o que está te atrapalhando de ter a vontade de conhecer a Deus e conhecer a palavra dele. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por quem ficou aí até o final, né, com a gente. Deixa muito like nesse vídeo. Por favor. Deus abençoe vocês. Fica com Deus. Um beijo no coração e tchau.